Estão vendo certinho aí? Dá para ver? Sim. Beleza. Vamos encerrar, então, cálculo estequiométrico, os últimos 2 exercícios. Peguem, então, o livro de atividades na página 10, questão número 13, Universidade Estadual de Maringá. Considere a constante de Avogadro 6 vezes 10 na 23. Qual é o número correto que a gente costuma trabalhar, geralmente? É quanto? 6,02 vezes 10 na 23. Ele deu essa arredondadinha tirando esse 0,2. Quanto que ele tirou ali de moléculas no número real? Ó, quanto pega e transforma o número 6,02 em arredondando para 6, e você tirou aquele 0,2, só que era vezes 10 o quê? Na 23, você acabou de tirar 2 sextilhões de moléculas em dar essa arredondada. Mas o exercício pede para a gente fazer o quê? Para a gente trabalhar com o número de Avogadro arredondado para 6 vezes 10 na 23. Alternativa 01. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, o volume ocupado por 1 mol de um gás nobre chamado argônio é igual ao volume ocupado por 32 gramas de gás ozônio. Alguém, por acaso, sabe a fórmula do gás ozônio? 3. O O3. O gás oxigênio é O2. O gás ozônio é O3. Eu preciso saber se 32 gramas corresponde também a 1 mol. O que a gente sabe? Que 1 mol de qualquer gás vai ocupar 22,4 litros. Então, o volume ocupado por 1 mol de argônio vai ser exatamente o mesmo volume ocupado por 1 mol de qualquer outro gás. A gente sabe que a massa do oxigênio é quanto? É 16. Como a molécula é O3, eu faço 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1, 48 gramas. Isso aqui equivale a 1 mol de ozônio. Então, 32 gramas é menos de 1 mol. Então, esses 32 gramas, como é menos de 1 mol, vai ocupar um volume menor do que 1 mol de argônio. Então, a alternativa número 1 ocupa igual volume, não ocupa igual, ocupa menor volume. Alternativa 02. O número de íons NH4+ amônio formados na dissociação iônica completa de 2 mols de cloreto de amônio é 12 vezes 10 na 23. Olha aqui embaixo. Deixa eu trocar a corzinha da canetinha aqui. NH4Cl é o cloreto de amônio. Ele está falando na palavra dissociação. Dissociação é separar. Você vai separar quem ali? Você vai separar o NH4+ do Cl-. O que eu fiz aqui embaixo, na alternativa 02, acabei de fazer a dissociação iônica. O que eu fiz ali é a dissociação iônica de 1 mol, que gera 1 mol de amônio e 1 mol de cloreto. Então, na dissociação completa de 2 mols de cloreto de amônio, eu vou gerar 2 mols de íons amônio e vou gerar 2 mols de íon cloreto. Como ele falou para mim que o mol é 6 vezes 10 na 23, 2 mols vai ser quanto? 12 vezes 10 na 23 íons amônio e o mesmo número de íons cloreto. Dessa maneira, a questão alternativa 02, ela está correta. Alternativa 04. A massa de mercúrio em 1 mol de cloreto mercuroso. Aí é o problema, porque você vai ter que saber a fórmula desse sal. E ele é um sal que não é tão comum para a gente. A fórmula dele é Hg2Cl-.
2. Então, se você não soubesse que a fórmula do cloreto mergulhoso, do cloreto mercuroso é Hg2Cl2, você não conseguiria responder essa questão. A massa do mercúrio, consultando a tabela periódica, é 201. 201 vezes 2, 402. Mais a massa do cloro é 35,5. Vezes 2, 71. Somando os dois, eu tenho 473 gramas. Então, a massa do mercúrio em 1 mol de cloreto mercuroso não é 201, é 402. O único jeito de eu conseguir responder essa questão era sabendo de antemão que a fórmula do cloreto mercuroso é Hg2Cl2. A alternativa 04, ela está incorreta. Vamos mudar aqui a cor para fazer a alternativa 08. A massa atômica do elemento Na, então eu vou escrever ele aqui, aí você vai sempre consultar quem? A tabela periódica. Na tabela periódica o sódio está assim, ó. Pergunto para vocês, qual que é a massa do sódio? 11 ou 23? Qual que é a massa do sódio? Ela é 11 ou é o 23? O que esse número 11 aqui embaixo representa? Pessoal, estão vivos aí? Estão acordados? A massa do sódio é 23. A massa do sódio. Então, aqui assim, ó. Aqui, no caso, está certinho, tá? Então, na tabela periódica, eu tenho a massa atômica. E aqui embaixo eu tenho o número atômico. Então, o sódio tem o quê? Ele tem 11 prótons. E a massa atômica dele, aqui eu arredondei, então é 23. Na verdade, o número de massa do sódio também é 23. Ou seja, ele tem 11 prótons mais 12 nêutrons. Lembrando que a massa do átomo se concentra no seu núcleo. A alternativa 08 fala que a massa do sódio é praticamente idêntica à massa do cátion monovalente do sódio. Quando é que um elemento fica carregado com carga mais 1? Quando que ele fica mais 1? Ali. O que quer dizer aquele maisinho lá em cima? Não lembro. O mais... É o Marcos que está falando, Marcos? Eu, Marcos. Ô, Marcos, quando tiver mais 1, Marcos, significa que ele perdeu um elétron. Tudo ao contrário. Hã? É sempre ao contrário. Se for menos 1, quer dizer que ganhou um elétron. Se Meu for Deus, Ademir. Hã? Minha cabeça explodiu. Certo. Obrigado pela participação. Muito, muito boa. Ah? Sempre que for... É porque... Qual é a carga do elétron? O elétron é uma partícula de carga o quê? Negativa. Então, quando você perde alguma coisa negativa, você fica o quê? Positivo. E quando você ganha alguma coisa negativa, você fica negativo. Então, ó, qual é a diferença do Na para o Na+? Qual é a diferença do Na para o Na+? O Na+ perdeu um elétron. Ó, o sódio tem 11 prótons. O Na+ tem 11 prótons. O Na tem 12 nêutrons. O Na+ tem 12 nêutrons. O Na tem 11 elétrons. O Na+ tem 10 elétrons. Mas eu acabei de dizer para vocês que a massa do átomo é a soma de prótons mais nêutrons. Ou seja, a massa do átomo está concentrada no núcleo. Então, o átomo ganhando ou perdendo elétrons, a sua massa ela é praticamente a mesma do seu cátion ou do seu ânion. Então, quer dizer o quê? Que a massa do O é mais ou menos a mesma do O2-. Que a massa do Na é mais ou menos a mesma, é quase a mesma, praticamente, do Na+. Eu quero dizer que a massa do Cl é praticamente a mesma do Cl mesmo. Eu quero dizer que a massa do Al é praticamente igual à do Al3+. Lembrando que o elétron ele tem massa, mas ela é 1.836 vezes menor do que a massa do próton.
Então, ele tem, mas ela é desprezível. Alternativa 16. A massa molar do cloreto de sódio é aproximadamente 58 gramas para cada mol. Todo mundo sabe que o sal de cozinha é o NaCl. A gente acabou de ver que a massa do Na é quanto? É 23. E a gente viu que a massa do cloro é quanto? 35,5. Ou seja, quando você soma os dois, você tem que a massa é 58,5 gramas, o que dá os aproximadamente 58 que está referenciado no exercício. Somando as alternativas corretas, 16 com 8, 24. 24 mais 2, 26. Essa é a somatória das alternativas corretas. E nós vamos agora terminar a aula com o exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A tabela a seguir contém dados sobre substâncias, o ácido acetil salicílico, o AAS, o paracetamol e a dipirona. Os três são analgésicos. O ácido acetil salicílico, ele é um anti-inflamatório, que é o ácido acetil salicílico, o melhoralzinho infantil, aquele comprimidinho docinho, porque ele é ácido pelo ácido acetil salicílico, mas ele é colocado como é que é? Esqueci, um adoçantezinho para ficar docinho. O paracetamol, que é o analgésico mais comum e um dos mais seguros para ser usado, e a dipirona, que é o anador, que é um outro analgésico. Ele já deu para a gente, pessoal, a fórmula dos três, ó, a fórmula molecular. E o que esse número aqui embaixo representa? A massa molar. Número 1 é o AS, número 2 é o paracetamol, número 3 é a dipirona. Pessoal, o que o exercício já ajudou a gente dando esse número aqui embaixo? Então, a massa molar. E como é que você acha essa massa molar, Marcos? Ó, Marcos, vou fazer bem simplesinho aqui em cima. Ó, qual é a massa molar da água? É 18. E por que é 18, Porto? Porque o hidrogênio é 1, né? A massa. Isso. E o oxigênio é 16. Isso, Porto. 2 vezes 1 dá quanto? 2. 16 vezes 1 é 16. Somando dá o quê? Dá 18. O que ele fez para a gente? Ele já pegou aqui, ó. Qual é a fórmula do ácido acetil salicílico? C9H8O4. Ele já fez o carbono, que é 12 vezes 9. Ele já fez hidrogênio, olha lá, ó. Ele já arrumou tudo, né? Ele já arrumou tudo, ele ajudou a gente, olha lá, ó. C9H8O4. O carbono é 12. 12 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 9 vezes 1, 10. Mais 8, mais quanto que é o oxigênio? 16. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Vai 2, 64. Somando tudo vai dar quanto? 180. 180. 64 mais 8 dá quanto? 72. 72. 72 mais 108? 190. 180, desculpa. 180, Marcos. Isso aí. Não lembro matemática básica dele. Tá ótimo. Tá bom, entendeu? Então o cara já quebrou o galho pra gente. Ele já pegou e já fez essa soma da multiplicação da massa de cada elemento químico pelo número de vezes que ele aparece na molécula. Levando em conta que as 3 amostras têm 10 gramas de cada substância pura. Considere as afirmações abaixo. A amostra de paracetamol vai ter o maior número de mols de substância. Pessoal, ó, gravem isso aqui se quiser ajudar. O número de mols, você vai pegar a massa que o problema deu e dividir pela massa molar. Substância número 1 é o paracetamol, é o ácido acetil salicílico. Substância número 2 é o paracetamol. Substância número 3 é a dipirona. Pergunto para vocês, ele pegou de cada uma dessas 3 substâncias quantos gramas? Ele pegou 10 gramas de cada uma dessas 3 substâncias. Para você saber o número de mols, você pega esses 10 gramas de cada um e divide pela massa do mol. Então, divide o primeiro por 180, divide o segundo por 151
e divide o terceiro por 333. Dividindo 10 dividido por 180, eu vou ter 0,055 mol. Dividindo 10 dividido por 151, eu vou ter 0,066 mol. E, finalmente, 10 dividido por 333, eu vou ter 0,030 mol. Alguém não entendeu isso que eu fiz agora? Eu entendi. Entendeu, Porto? Da onde é que veio essa relação, Porto? Ó, eu vou pegar ali em cima o ácido acetil salicílico. Um mol dele, qual é a massa de um mol de ácido acetil salicílico? Quanto que é? 180 gramas. Eu quero saber quantos mols vai ser o quê? 10 gramas. Entenderam? Um mol tem massa igual a 180 gramas. Então, 10 gramas são quantos mols? Se você fizer a regra de 3, fica o que ali, ó? 180x é igual a 10 vezes 1. X é igual a 10 dividido por... Tá, o que foi que eu fiz aqui, ó? Ó, eu já fui direto para a resolução do exercício. Então, a número 1 fala o quê? A amostra de paracetamol é aquela que apresenta o maior número de mols. O paracetamol é o 2, é o que tem o maior número de mols. 0,1 correta. 0,2. A amostra de dipirona apresenta a maior massa de oxigênio. Vamos lá, então. Número 1 é o AS, número 2 é o paracetamol, número 3 é a dipirona. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui no ácido acetil salicílico? Eu tenho quanto lá? 4. Cada molécula tem 4 átomos de oxigênio. No AS, tem 2 átomos de oxigênio no paracetamol e na dipirona tem 4. Aonde tem maior massa? Eu vou pegar aqui e multiplicar pelo número de mols que cada uma tem. 0,055 vezes 0,066 vezes 0,030. Entenderam? Então, eu peguei ali, como esse aqui é o número de mols que eu tenho de moléculas, eu tenho 0,055 mols de ácido acetil salicílico. E cada molécula dessa tem 4 átomos de oxigênio. Então, eu pego 0,55 e faço vezes 4, eu vou ter 0,22 mols de oxigênio. Na primeira, 0,066 vezes 2, igual 0,132. E 0,030 vezes 4, eu vou ter 0,12 mols de oxigênio. A amostra de dipirona apresenta a maior massa de oxigênio. Não, ele não tem o maior número de mols de oxigênio, então não está nela o maior número, a maior massa de oxigênio. Errada a alternativa número 2. Número 3, para a gente encerrar, o ácido acetil salicílico e a dipirona apresentam o mesmo número de mols de átomo de oxigênio. A gente acabou de fazer aqui, né? O ácido acetil salicílico tem 0,22 mols de átomos de oxigênio e a dipirona ela tem 0,12 mols de átomos de oxigênio. O que eles têm igual é o mesmo número de átomos de oxigênio por molécula. O AS tem 4 átomos de oxigênio em cada molécula e a dipirona também tem 4 átomos de oxigênio em cada molécula. Mas o número de mols dele é diferente porque o número de mols de cada substância também é diferente. Errada também a alternativa número 3, o que me sobra apenas como alternativa correta a número 1. Fechou? Deixa eu terminar aqui.